Mensagem do céu. E a pergunta que ela me faz é a seguinte: o céu, como é que eu me dou com uma pessoa que ela é inconveniente, não é? Queridos, vamos compreender o que é uma pessoa inconveniente. É a pessoa que não cita a inconveniência, mas eu gostaria de citar algumas coisas que são inconvenientes. Uma coisa bastante inconveniente: o marido e a esposa estão discutindo e começa a passar o namorado e a namorada, o irmão com a irmã, o pai com o filho, começa a passar todo o passado ancestral no rosto do outro, num momento que não tem nada a ver, nada a ver. Então, estão discutindo lá porque o orçamento doméstico está com problemas. Ah, mas você também, há 10 anos atrás, comprou uma televisão colorida. Essas coisas que não tem nada a ver, né? Então, o marido e a esposa lá discutindo, ou o pai com o filho, ou a mãe com a filha. A filha: olha, você está fazendo isso, está fazendo... Não, mas eu me lembro quando você tinha 10 anos de idade, você deixava suas calcinhas penduradas no banheiro, eu que tinha que lavar. Então, gente, é uma coisa tão incoerente você chegar num ponto, num aspecto onde você vai lavar roupa suja que não lavou a vida toda e você guarda aquilo para ser inconveniente, para fazer o que o Eterno não faz, para agir de uma maneira que o Eterno jamais faria, provocando a ira o seu filho, sua filha, criando abismos entre você e sua esposa, você e o seu marido, não é? Criando abismo de filhos que fazem isso com os pais, não é? Eu tenho casos aqui de filhos que socorreram os pais no momento de dificuldade, e isso antes de casarem e tudo mais, e passam no rosto dos pais uma situação como essa, não é? Tenho casos aqui de inconveniências que são dramáticas, e não espere que você não venha colher isso de outras pessoas. Você não colhe talvez daquela pessoa com quem você fez, mas olha, Hassatan, ele é um grande escrevedor, não é? Ele vai anotar, vai reportar aquilo, a tua falta, o teu pecado, não é? Porque, queridos, resolva as coisas enquanto você está a caminho. Resolva as coisas, não fique guardando coisas para um momento oportuno, você jogar no rosto do outro. Isso é totalmente inconveniente, isso não se deve fazer, meu querido e minha querida. Existem outros tipos de inconveniência, não é? Tipos de inconveniência. Eu presenciei uma situação dessa lamentável mesmo, lamentável. Nós estávamos numa situação lá, presenciando uma cerimônia lá, não é? E aí um rapazinho lá estava atrás e veio dizer que ele tinha dormido com a noiva. Gente, eu me senti o ostrogodo, né? Eu falei: gente, da onde que tira a pessoa ânimo para fazer uma coisa dessa na festa do casamento da pessoa? A pessoa vinha inconvenientemente, não é? E para azar da sorte, ainda ele era um dos convidados de honra ali daquela cerimônia. E eu me senti, eu falei: gente, como é que as pessoas conseguem ser tão inconvenientes dessa maneira, não é? Eu não conheci o rapaz, não me senti muito mal, e com certeza eu teria muita dificuldade para ter amizade com ele, muita dificuldade. Mas aqui nós temos algumas inconveniências de pessoas que, vamos dizer assim, são boas. As pessoas são boas e dão os furos homéricos, não é? Então, que situação nós vamos... Gostaria de usar um exemplo, que inclusive eu estava vindo para cá conversando com a Pri, uma situação que ela presenciou. Nós vamos contar o crime, mas não contaremos o criminoso, não é? A Priscila tinha dado uns lápis para... Um lápis que era moda, gente, ela era menina. Era um lápis verde que você podia entortar o lápis. Eu não sei como é que funcionava. Acho que o grafite era maleável. Não, eu achei tão bonitinho que eu comprei. Eram uns lápis enormes e dava para você mover o lápis, dava para você entortar o lápis. Eu não sei do que era feito, se era algum produto emborrachado. E a Priscila começou a brincar com o lápis junto com a irmã, não vou falar o nome, que era, não é? E aí ela fez um S, não é? No meio da sala, imagina, adolescente, sabe? Aí a irmã vira no meio da sala, bem alto, para todo mundo ouvir. Quando viu o S, ela deu um grito na sala: Pri, S de Perdigão! Nosso pai, gente. Na hora que ela falou isso, a sala inteira caiu matando, o professor olhando para trás, né? E eu perguntei: Pri, como é que você se sentiu? Ela falou: mãe,
o que eu ia fazer, né? Vai ver que ela estava profetizando, né? Que a Sadia Perdigão iam se unir hoje em dia, né? Falei, o que eu ia fazer? Ela fez alguma associação, como em casa a gente só comprava, na época, né? A Perdigão não usava alguns produtos nocivos, agora está tudo bichado, como eu fico falando aí com vocês, né? Nós, judeus, não podemos comer cochonilha, né? Cochonilha é um bichinho que aparece o tatuzinho, queridos. É isso aí que eles usam, só que é um tatuzinho branco. Você espreme o tatuzinho e sai um corante vermelho. Não me pergunte por que eles usam esse bicho e nós, judeus, somos proibidos pela lei de comer esse bichinho. Então, tudo que é vermelho nesse país tem cochonilha. Então, salsicha tem cochonilha, mesmo a de frango. Gelatinas coloridas aqui, todas elas têm cochonilha, leites, não é? Leitinhos, esses de morango, todos têm cochonilha. Então é raríssimo a gente poder comer alguma coisa que é vermelho. Às vezes as pessoas até não entendem. Eu vejo uma coisa que é vermelha, eu fico até, ultimamente eu ando até assim, porque quando é vermelho, rarissimamente não tem cochonilha, né? Mas assim, às vezes eu sou também deselegante. Mas se me perguntarem, eu explico. Claro que eu não vou olhar para a pessoa e falar, você gosta de comer tatuzinho esmagado, né? Não vou também ser inconveniente, não é? Mas assim, se tem uma sobremesa, é uma gelatina, eu dificilmente vou estar pegando se é vermelha, essas coisas, justamente por causa do bendito bichinho. Não vou amaldiçoar o bichinho, que ele não tem culpa de pegarem ele para esmagar, né? Que é a bendita da cochonilha, não é? Então, o que acontece? Essa minha filha, queridos, ela se tornou especialista em chamar atenção para si de uma maneira inconveniente, não é? Então, assim, ela, como eu vou te falar, ela se tornou especialista em ser a burrinha, vamos dizer assim, mas ela não é. Ela não é. Ela faz isso porque ela achou um modo de chamar atenção sobre ela. Ela encontrou uma maneira de que ela possa ela é muito quietinha, muito calada, mas assim, quando ela fala uma coisa, tende a ser uma situação homérica, não é? Todo mundo fica esperando qual é a próxima pérola, não é? Que vai sair da boca dela. Então, ela encontrou nesta maneira uma maneira de chamar atenção para si. E isso não é agradável, queridos. Isso não é uma pessoa ser aquela loira burra, vamos dizer assim, que se tornou uma característica, não é? Até de todas essas áreas que atuam com situações cômicas, não é? Onde se associa questões absurdas como essa, que a pessoa tem alguma situação de sinapses cerebrais, algum problema neuronal, devido à cor do cabelo dela, que é uma coisa medíocre mesmo, não é? Então, queridos, olha só, eu gostaria muito de chamar atenção também para outro tipo de inconveniência. Outro tipo de inconveniência é quando que uma pessoa ela fala palavras que não deveria, no momento que é importante, no momento de situações que são importantes, não é? Então, por exemplo, nós tivemos um caso aí de uma pessoa, ela deu uma correntinha de ouro de presente para outra, não é? Era aniversário da pessoa, deu uma correntinha de ouro para a pessoa. Quando deu a correntinha, a outra viu abrindo o pacote e já disse assim: para que deu isso aí de ouro? Só para ele ser roubado nas ruas de São Paulo? Gente, olha, primeiramente que é uma profecia do mal, não é? Então você já pega uma situação onde a pessoa já está profetizando maldição sobre a vida do outro, não é? E essas coisas são totalmente inúteis, queridos. Como eu vou dizer, se nós vamos abrir a nossa boca para falar nulidades, para falar coisas que são completamente inúteis, como nós podemos ser levados a sério quando nós falamos coisas corretas, quando nós falarmos coisas corretas? Por exemplo, no caso da minha filha, ela já é julgada pelas pessoas de ser uma pessoa que fala inconvenientemente. Ou seja, em grandes ocasiões, para vocês terem uma noção, uma outra filha minha falou: não, eu não saio com ela. E é irmã, não saio mais. Para passar vergonha, eu prefiro não estar perto, né? Então, assim, essas coisas acabam acontecendo quando a gente não repreende, não é? A gente não trata. Eu já tenho tratado muito tempo com essa minha amada dessas questões, mas é o que eu falei para vocês. O fato dela ser notada sobrepuja
a questão dela ser inconveniente. Ela quer ser notada, ela precisa ser notada. É uma coisa que se comenta sobre ela, entendeu? Ela viu aquilo como uma característica que sobressai a vida dela por ser muito calada. Então essas pérolas, né, que ela lança aí, sabe, em dados momentos, acaba sendo o momento dela de projeção, queridos. É o destaque da vida dela, onde as pessoas vão estar comentando, olha, ela falou isso. De fato, as coisas que ela fala, brincadeira, gente, não tem como você não lembrar. Mas eu não gostaria de ser lembrada pelas pessoas por fazer esse tipo de coisa. Entende? É um tipo de situação aonde não podemos estar ali agindo dessa forma, trazendo uma situação de vexame para as pessoas que nós dizemos que amamos, queridos. Não é? Assim como a Pri ficou envergonhada, assim como a outra irmã em outras situações ficou envergonhada, é muito desagradável você amar uma pessoa e você falar, olha, eu não vou mais sair com ela não, porque eu não aguento não, mãe. Não é? Então, vamos ver aqui algumas coisas sobre as Escrituras. O que é que ela nos diz sobre isso? Olha só. Provérbios 17, 28. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios também é tido por sábio. Queridos, você tem uma pessoa do seu convívio que tem essa ação, que ela fala o que não deveria, em momentos que não deveria? Primeiramente, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Talvez ela não saiba que ela faz isso. Ou talvez ela esteja numa condição como aconteceu com a minha filha. É a única projeção que ela vê que é possível para a vida dela. Olha, falem mal, mas falem de mim. Entendeu? Então, primeiramente, você tem que descobrir por que essa pessoa faz isso, não é? Uma coisa extremamente inconveniente é o sincericídio. Você sabe o que é o sincericídio? É quando a pessoa consegue destruir relações pseudamente falando a verdade. Queridos, a verdade jamais vai destruir relações. A verdade jamais vai fazer de você inconveniente. A tua visão de uma determinada coisa pode não ser a visão do outro, não é? Como é o caso aí da correntinha que eu falei. Você acha honestamente que a pessoa que deu a correntinha de ouro para outra pessoa estava pensando em ele ser pego à mão armada e roubado a correntinha no meio da 25 de março, vamos supor, coisa assim? Gente, é uma coisa tão surrealista, não é? Poxa vida, a pessoa comprou aquilo com todo amor, todo carinho, gente. Tenha respeito pelo outro, não saiu do seu bolso, não foi você que foi lá escolher, não foi. Então, assim, gente, a pior coisa que tem é a gente dar palpite onde a gente não foi chamado, meus queridos, não é? Então, primeiramente, ore pela pessoa, ore por ela, porque talvez ela não saiba que ela... E ore por ela porque talvez seja a única projeção que ela tem. Ou seja, é aquela história que eu falei, falem mal, mas falem de mim. Eu vou dar furos escabrosos, né? Não básicos, porque furos todos damos, viu, queridos? Todos nós somos inconvenientes, né? Principalmente se pisou no pé da gente, pode acreditar que um ai vai sair, não é? Então, reações que nós temos ainda da nossa velha vida acabam voltando à tona em alguns momentos. Por exemplo, se você não dormir, se você ficar muito tempo sem se alimentar, aparece um ogrinho lá. Não sei como é que acontece, mas o ogrinho ressurge, não é? Então, nós temos de ter também essa compreensão de uma pessoa que está ao extremo. Esses dias meu marido ficou virando noite. Gente, ele não estava nem falando mais coisa com coisa. Ele já não... Eu perguntava para ele alguma coisa, não tinha raciocínio lógico mais. Aí não se trata de uma inconveniência, se trata do limite da pessoa. A pessoa extrapolou todos os limites humanos para continuar trabalhando. Se eu, como esposa, não tiver essa sensibilidade, meu amado, minha amada, vai ser bem complexo de levar um relacionamento qualquer se eu não respeitar o limite do outro. Eu não estou tratando disso, não é? Não estou tratando das nossos deslizes. Nós deslizamos, fomos inconvenientes, nós temos de ir lá e pedir perdão. Relações se perdem, confiança se perde por causa da inconveniência das pessoas, não é? Eu tive uma situação, querido, e outra coisa, explique. Eu tive uma situação grave, viu? Grave, essa foi grave. Porque assim, nós não conhecemos o outro, tá bom, queridos? É só caminhando junto que você aprende como o outro é. Eu tive uma situação aqui mesmo na rádio. Eu fui encontrar com uma pessoa amada do meu coração e o que aconteceu? Naquele dia eu tinha tido um problema com a Pri. Não é? Eu tinha pegado firme no pé dela de algumas coisas e ela ficou aborrecida, mas depois ela sempre medita, querido. São raras vezes que eu pego no pé da Priscila, raríssima. É uma filha muito
muito presente, muito amiga, muito preciosa, mas nesse dia eu achei que um posicionamento dela estava errado, não é? E eu chamei a atenção dela e ela ficou bicudinha aqui, eu fui para um aconselhamento. Foi o dia que eu conheci essa pessoa amada minha. Quando eu voltei para cá, eu chamei a Priscila para orar conosco. Ela não quis vir. Por quê? Porque ela estava aborrecida com o que eu tinha dito. Ela não sentia que tinha comunhão naquele momento, que não tinha sido resolvido o que eu falei com ela, não é? E aí nós passamos batido isso. Eu orei e tudo mais, e isso aí passou batido. Passou batido de quem? De mim com a Priscila. E a pessoa? A terceira pessoa que não sabia nada, que não sabia que eu tinha discutido com a Priscila. Nós não discutimos de uma maneira, como eu vou falar, que nós tivéssemos sido inconvenientes uma com a outra. Eu expliquei para ela o que eu pensava acerca de um posicionamento dela. Ela havia me perguntado acerca disso, o que eu pensava, por isso que eu falei. Por isso eu não me senti inconveniente, porque eu falei para ela o que ela me perguntou. Aliás, a melhor maneira de você não ser inconveniente é só falar o que te perguntam, viu, queridos? Quer aprender a não ser inconveniente? Não fale o que não te perguntam. É simples, querido meu, querida minha. Aprenda a não ser inconveniente. É só você não apitar no que você não foi chamado, não é? Eu aprendi isso com o Pai Celestial. Entende? Se a pessoa vem me consultar acerca de algum assunto, eu falo. Se não me perguntar, eu posso ver que está errado. Eu não vou me intrometer na vida alheia, meus queridos. Não vou. Eu não vou apitar sobre os outros, não é? Se a pessoa me pergunta, por exemplo, tá arrumadinha lá para sair, um filho meu tá arrumadinho, mãe, e aí, como é que eu estou? Aí eu vou falar, olha, tá bom, eu vou falar, olha, se eu fosse você, eu trocaria essa camisa, não é? Olha, eu acho que esse sapato tá precisando de uma graxinha, tá precisando de um avivamento, né? Então, queridos, se me pergunta, mas se não me perguntar, o sapato pode estar de barro, que eu não vou falar, queridos. Eu estou falando sério, não é? Eu tenho de cuidar do meu marido, do meu esposo, não é? Então, às vezes eu vejo algumas coisas, eu vejo algumas situações, não é? E eu falo, meu Pai Celestial, olha, cuida e guarda de toda a situação de julgamento, porque meu Pai Celestial, esse menino precisa lavar esse tênis com urgência, não é? Então, queridos, essas situações eu posso estar vendo se eu tiver abertura dos meus filhos, eu vou falar, mas se eu não tiver, eu não vou me intrometer. E passou o tempo, não é? Passou bastante tempo, não é? E essa pessoa amada começou a fazer muita parte da minha vida e foi extremamente correta, extremamente correta. Um dia ela teve uma situação e ela perguntou para Pri, falou, Pri, você tem alguma coisa contra mim? Ela tinha guardado, queridos. Como é que ela não tem bola de cristal para saber, gente? Mas por que a menina não quis orar comigo? Eu estou pedindo uma oração, eu não estou pedindo dinheiro emprestado. Né? Entenda a comparação. Então, queridos, a inconveniência, ela pode trazer consequências na vida do outro que a gente não sabe que deixou marcas ali. E nem todos têm um coração, como eu vou dizer, aberto e não inconveniente. Essa minha amada não foi inconveniente, queridos. Ela esperou uma oportunidade. Quando ela viu a oportunidade, ela falou, opa, agora eu posso tirar a minha dúvida. Talvez seja da minha cabeça, e era da cabeça dela mesmo, porque como ela ia saber que eu tinha tido uma discussão com a Pri, uma discussão, não uma briga, queridos. Nós discutimos acerca de um ponto que nós divergimos. E a Priscila achou, olha, enquanto eu não resolver isso com a senhora, eu não vou orar junto com a senhora. E é assim que eu ensino eles, queridos. E aí, quando eu chamei ela para orar, ela ainda estava com problema comigo. Então, ela não podia orar comigo, até que a gente resolvesse isso, não é? Mas a questão era eu e ela. Mas a outra pessoa que eu trouxe para dentro da nossa relação levou todo o tomate, não é? Sabe aquelas peças de teatro ruim, onde as pessoas jogam tomate nos outros? Imagina, minha amada, de vez de ser consolada, nosso primeiro encontro. Gente, por isso que eu falo, quando a amizade é do eterno, é ele que cuida. Porque imagina, eu conhecendo alguém logo de cara uma situação dessa, meus amados, olha, isso daí já é uma bagagem do tipo assim, poxa, mas é assim que é a vida ainda? É a própria filha dela que faz esse tipo de coisa e tal. Gente, isso aí é coisa nascida do céu mesmo. E a Priscila é uma mulher de Deus, uma mulher segundo o coração do Todo-Poderoso, eu não tenho dúvida disso, entende? Então, essas questões de inconveniência separam melhores amigos. Vamos lá. Provérbios 13:30. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína, não é? Vou
ler mais um texto, não é? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Queridos, a inconveniência faz com que a gente entristeça o Espírito Santo de Deus. Aruach HaKodesh. Tá bom? Nós precisamos aprender, meus amados, aprender. É claro, aí vai falar, poxa, Céu, então a gente não vai nem fazer uma graça, a gente não pode nem fazer uma brincadeira. Não é isso que eu estou dizendo. Aliás, se a brincadeira for ácida, não deve mesmo. Não deve fazer. Entende? Se a brincadeira for ácida, você não deve fazer. Agora, é claro, nós temos amizade, a gente conta coisas, conta os casos engraçados, conta situações, mas jamais com o objetivo de uma terceira situação. Eu vou contar isso aqui para ver se eu atinjo o alvo e vou dar um simancol, um desconfiômetro, né? Quem tem o Facebook, eu até coloquei lá uma imagem de um desconfiômetro, mas dentro do desconfiômetro está escrito Ruach HaKodesh. Querido meu, querida minha, não deixe a sua boca ser instrumento de destruir a tua imagem perante as pessoas. Não deixe a tua boca ser motivo de que as pessoas queiram se afastar da sua vida com medo do que vão ouvir você falar. Isso não edifica, não é bom, não é prudente, não é santo, não é justo. Como o Eterno pode confiar em você coisas grandes? Se você não puder controlar a sua língua, você não controla o corpo todo. E aí, Céu, eu tenho amigos que são dessa maneira, eu tenho pessoas do meu convívio, da minha família, como eu tenho. Ore por essas pessoas, aparecendo a oportunidade, fale o que o Senhor diz, chame com amor a atenção, porque também não adianta você chegar lá metralhando a cabeça da pessoa. Pode ter duas vertentes ela ser assim. Uma é que realmente ela não entende que o que ela está fazendo mal para as pessoas, está dividindo pessoas, machucando pessoas, não é? A outra vertente é que essa situação pode ser justamente a única maneira que essa pessoa encontrou de ser projetada. Ela pode ser uma pessoa desprezada, colocada de lado, se sentindo inferior perante situações, e aí falem mal, mas falem de mim. Entende? Então nós, como irmãos que amamos, nós não devemos nos afastar de pessoas boas. Eu não estou falando da pessoa má, que abre a boca, que nem eu, sabe, eu vi naquela festa, naquela cerimônia terrível, ver aquele menino comentar um negócio tão terrível como aquele, totalmente inconveniente, mas destrutivo. Mas eu estou falando de pessoas que têm um coração bom, são pessoas que amam ao Senhor e não sabem que o que estão fazendo está errado. Nós temos de amar e mostrar para essas pessoas, não continue assim, do contrário você vai ser descredibilizado perante a congregação dos santos. Tá bom, meu querido, minha querida? Assim, nós crescemos em harmonia. E se de escapar de novo e fizer de novo, der outro furo, se nós amarmos de verdade, se nós amamos de verdade, nós vamos lá e repreendemos em amor, queridos. Mas nós não vamos jogar essa pessoa na lata do lixo, gente. Pelo amor do Todo-Poderoso. Não permita que o que você se sentiu ferido faça de você um feridor. Tá bom? Não permita, se você sentiu, olha, essa pessoa foi inconveniente comigo, eu passei vergonha por causa dela, tal. Não torne você a seu feridor. Não largue, não abandone as pessoas que amam ao Senhor e que querem apenas ser corrigidas para o reino e a sua justiça. Tá bom, querido meu, querida minha? Invadi aqui o horário do apoio cultural, mas vamos correndo aqui, vamos agora para o nosso querido break aqui da Rádio AME e nós já voltamos aqui com mais aconselhamento para você.